Então vamos dar início à aula oficialmente aqui. Bom, eu botei esse slide aqui, inicial, né? Sempre eu boto um slide inicial meio que tentando dar um spoiler do que a gente vai ver durante a aula, né? Segundo o nosso cronograma, né? Hoje é o dia da gente ver aí o balanço contínuo em secadores, né? E o secador contínuo mais famoso aí, mais conhecido, mais difundido aí, né? É o secador rotatório, tá? Então, estou mostrando aqui uma imagem dele aqui, um corte, né, num secador rotatório clássico aí, né? E ele inteiro, né? Mostrando a minha direita aqui, né? Basicamente, o funcionamento dele nós vamos ver em seguida, tá? Mas só estou dando uma introdução do que nós vamos ver. O plano da aula de hoje, né? Primeira coisa, nós vamos fazer uma revisão. Você não está escrevendo? Você vai escrever. Não está escrevendo a caneta. Só um minutinho. Eu saí e ver se ela escreve. Deixa eu ver se está escrevendo. Agora escreveu. Agora, só que agora vocês não estão vendo. Deixa eu botar a tela inteira. É isso. Ok, voltamos ao plano de aula. Falha técnica no início aqui, mas já superada. Então, os objetivos são, primeiro, revisar os exercícios solicitados na última aula. Então, primeiro nós vamos revisar eles. Vamos relembrar o uso da carta psicométrica, né? Tá? E o segundo objetivo, né, é aprender o balanço de massa e energia em um secador rotatório. Como é que funciona quando a gente tem um secador rotatório? Tá? Então, vamos botar esses dois objetivos. Rapidamente nós vamos ver os exercícios que eu pedi, né, para vocês fazerem. E ainda vamos fazer um balanço de massa e energia num secador rotatório. E aí eu vou pedir uma atividade para vocês postarem, tá? Então, assim, terá uma atividade para postagem. Uma lembrança, só para a gente não se perder. Hoje é dia 23, semana que vem vai ser dia 30, dia 6 é a prova, né? Dia 6 de setembro, véspera de feriado. Né? Então, semana que vem é a nossa última aula antes da prova, tá? Então, semana que vem, eu tinha, se vocês observarem nosso cronograma, eu botei um assunto novo, né? A depender das dúvidas que vocês tiverem ao longo da semana,
Vocês me digam se a gente pode entrar nesse assunto novo aí, ou se a gente faz uma aula de revisão, tá? Antes da avaliação. Então, vamos decidir isso durante a semana, tá? Então, a última semana que vem seria a última aula antes da prova. Tá? Bom, vamos cumprir aí o primeiro objetivo, tá? Então, eu botei esse exercício para vocês resolverem, né? Utilizando a carta psicométrica, determinar a variação de entalpia quando uma massa de ar, inicialmente a 40 graus e 60% de umidade relativa, é resfriada até 10 graus. A pergunta é qual é a quantidade de água que será removida. Então, determinar a variação de entalpia e a quantidade de água que será removida. Então, considere transformação isobárica e pressão de 760 milímetros de mercúrio. Tá? Então, é uma transformação que acontece na mesma pressão, por isso a carta ela não precisa ser corrigida. Né? Nós podemos usar a carta psicométrica sem correção, certo? Então, tem aqui uma massa, né? Tem aquelas condições e ela vai ser resfriada. Ó, então, usando a carta, né, são 40 graus e 60% de umidade relativa. 40 graus e 60% de umidade relativa, eu vou estar nesse ponto aqui. Ó. Esse é o ponto do estado, que eu vou marcar agora aqui, deixa eu só para não marcar errado. Marquei um pontinho vermelho ali, ó. Devem estar vendo. Tá? 40%, 40 graus Celsius, temperatura de bulbo seco, né? E 60% de umidade relativa. Né? Esse é o ponto de estado, certo? Bom, esse ar, né, uma formação aí, né? Esse ar, ele tem aí uma temperatura, né, de ponto de orvalho, né? Vou botar aqui, nós vamos resfriar ele, né? Usando uma folha aqui como régua, vamos ver se vai funcionar. Ele tem uma temperatura de ponto de orvalho, tá? Que é aproximadamente aí, ó, ali a linha do 30, um pouquinho acima do 30, 31 graus, mais ou menos, né? Seria aqui assim. Deixa eu só marcar aqui para vocês lembrarem. Temperatura, ponto de orvalho. Então, o que acontece? Se eu pegar esse ar, quando ele está a 40, tá? E tem aquela umidade relativa ali, 60%. Quando esse ar chegar aí em 31 graus, tá? Com 60% de umidade relativa, ele vai saturar, tá? Então, é um ar bem, como ele está muito quente, né? 40 graus, uma umidade bem alta, né? Ele facilmente ele satura, tá? Facilmente ele satura. Né? E isso aí é assim, um fenômeno que acontece muito comum no clima, tá? Então, nós tivemos aí, alguns dias atrás, aliás, ontem foi um dia assim, ontem a temperatura não chegou tão perto de 40 graus, mas ela estava, mas a umidade relativa ontem estava em torno de 50%. Era um ar muito seco, né, e quente. Né? Então, eu não vou sujar a carta aqui botando o ponto de estado de ontem, mas era bem interessante porque não sei se vocês se sentiram agoniados, assim, mas era aquele tipo de ar ali que estava ontem com aquelas características causa um desconforto térmico muito grande. Né? Bom, e agora, olha só, quando a gente resfria, né, o objetivo do problema é resfriar de 40 até 10, né, de 40 para 10. Então, quando a gente resfriar esse ar, ele, quando chegar nessa temperatura aí, em torno de 31 graus, 30,5 mais ou menos, né? Vou botar aqui. Ele vai saturar, certo? E aí, se eu continuar resfriando, eu vou resfriar até 10, né, a operação na carta, a gente caminha em cima da linha da saturação. O ar vai continuar sempre saturado. Eu estou resfriando ele e
a umidade relativa continua 100%. O que eu estou fazendo aqui, ao resfriar ele agora, ó, estou resfriando, eu estou removendo água, tá? Então, remover a água do ar, aqui, ó, resfriar o ar, né, é retirar a água dele, né? Ó, retirando. Ó, essa operação, ok? Então, foi a remoção. Esse foi o processo. O que acontece? Se eu olhar aqui, ó, na linha do 10 graus, aqui, ó, eu vou ter essa razão de mistura, né, no final do processo. Veja bem, no início do processo, tinha essa, né? Eu vou até extrapolar um pouquinho mais aqui fora para eu poder sinalizar bem para vocês. Ó, essa foi a quantidade de água retirada, tá? Água removida. Quanto? Quanto de água removida? Ó, aqui, ó, tá dando no limite inferior aqui, né? 5, 6, 7,5 mais ou menos, né? E lá em cima, 26, 27, 28. Então aí, ó, 28 menos 7,5. Vai dar aí, ó, 28 menos 7,5, 21,5, né? 28 menos 7,5, 21,5. Não, 20,5, desculpa. 20,5 gramas de vapor por quilograma de ar seco, tá? Essa foi a quantidade removida, tá? Eu tinha botado como gabarito, quando fiz essa questão, 21, tá? Então, se fizer no papel, por nada dá essa impressão. Mas o 20,5 também é aceitável, tá? Para saber o valor exato mesmo, a gente poderia usar um aplicativo aí, mas outro momento, outra oportunidade eu mostro para vocês os aplicativos. E aí a primeira pergunta foi determinar a variação de entalpia, tá? Então a quantidade de água nós já sabemos que foi 20,5 gramas de vapor por quilograma de ar seco. Se eu tivesse colocado aqui, ó, a quantidade de ar que tem aqui, né, vocês facilmente saberiam quanto de água foi removido vamos dizer assim, maneira extensiva, né? Aqui está por quilo de ar seco, né, de maneira intensiva. Então, lembrados lá das propriedades intensivas e extensivas? Vamos lembrar depois aí, tá? E a variação de entalpia? Quanto é que deu? A variação de entalpia, eu olho assim, ó. Viu? A entalpia aqui, ó, tá dando bem na linha do 31, aqui, né? Mas eu vou acender para vocês verem, ó. Ficar registrado. 31. E aqui tá dando 10 aqui, deixa eu puxar. Alguém quer entrar aí, vamos ver. Já vou atender. Já vou abrir a porta. Antigamente a gente abria a porta da sala, né? Antigamente. Aí, ó. Olá, Tuane, boa noite. Então, a entalpia é essa variação aqui, tá? Então, vou botar aqui. Aqui tá dando, né? Aqui seria 11,5 aí, né? 31 menos 11,5, mais ou menos, né? 31 menos
Aqui seria 10, 11, tá 11,5. Isso aqui vai me dar quanto? 31 menos 19,5 aí, ó. 19,5 o quê? Quilocal por quilograma de ar seco. Então, acho que a variação de entalpia, 19,5 quilocal por quilograma de ar seco. Devido à imprecisão na leitura aqui, quando eu fiz o gabarito dessa questão, eu tinha olhado aí, tinha feito com papel, achado 19. Então, salvo erros aí de imprecisão na leitura. Tá? O que acontece? Esse gráfico psicométrico aqui, ó, ele no fundo, são equações que estão aqui. Então, hoje em dia é muito mais conveniente, ao invés de usar a carta, usar aplicativos, tá? Então, tem aí se vocês entrarem aí tem Android, entrar na Play Store, ou o pessoal do iPhone aí entrar como é que é, na iOS lá, né? Esse é o nome coisa do iPhone lá. E escrever psicometria em inglês, né? Vai aparecer vários aplicativos, né? E aí, esse tipo de cálculo, né? Basta colocar as informações lá que ele já faz, tá? Então é bem mais moderno e tecnológico. Mas é claro que tem que saber também manipular, porque esse é o ensino clássico, né? Então, em provas que vocês podem fazer aí, concursos, esse tipo de coisa, né? Aparece a carta. Então, tem que saber manipular ela, tá? Mas na vida prática mesmo, os aplicativos, eles são bem melhores, assim, vamos dizer, né? Para o dia a dia. Então, tem que ensinar os dois. Bom, o segundo exercício, onde apareceram as dúvidas, aí, né? Eu botei assim. Uma corrente de ar úmido é submetida a dois processos consecutivos, como está ilustrado aqui. Então, o ar ele passa por um processo de aquecimento e depois por um processo de refrigeração, então, o 1 e o 2. O ar de entrada tem temperatura de bulbo seco 16 graus e umidade relativa 90%. O ar que sai do processo de aquecimento tem a temperatura de bulbo seco de 29, né? E depois ele botou que o ar que sai do processo de refrigeração tem temperatura de bulbo seco de 5. E aí as perguntas são as seguintes. Letra A, a temperatura de bulbo úmido e a temperatura e a umidade relativa do ar que sai do processo de aquecimento. Então, que é isso e isso, a letra A. O calor fornecido no processo de aquecimento é a letra B. Então, aqui é a letra B. O calor removido no processo de refrigeração, então aqui é a letra C. A vazão de água, aliás, essa aqui é a letra C e aqui é a letra D, água removida. No processo de refrigeração, certo? Bom, a primeira coisa a ser feita, né, é colocar o ponto, né, de estado do ar de entrada, foi a informação que ele deu. Ó. Umidade relativa 90% e temperatura de bulbo seco 16 graus. Então nós vamos lá no ponto de estado desse ar. Eu já botei aqui as respostas para vocês conferirem depois, tá? Mas vamos lá. Temperatura de bulbo seco 16 e umidade relativa 90. Temperatura de bulbo seco 16, umidade relativa 90. Então estamos aqui. Um pontinho vermelho aí para vocês deve estar aparecendo. Certo? Vamos ver um negócio. Qual é a razão de mistura desse ar aqui? Ó? Ele tem essa razão de mistura. Ó, 10 gramas de vapor por quilograma de ar seco. Então, vou botar aqui. Ó. Na entrada,
o ar úmido tem 10 gramas de vapor para cada quilograma de ar seco, né? Ok. São 10,1 quilogramas de ar úmido por segundo. Ó, a informação que ele deu aqui, né? 10,1 kg de ar úmido por segundo. Quantos quilogramas de ar seco por segundo? É uma pergunta. Nós precisamos. Por que nós precisamos fazer isso? Porque a nossa carta psicométrica ela está toda ela tem como base quilograma de ar seco. Ó, grama de vapor por quilograma de ar seco, né? Entalpia quilocal por quilograma de ar seco. Volume específico é metro cúbico por quilograma de ar seco, né? Então, temos que saber, né, quantos quilos por segundo de ar seco, certo? Então, veja bem, se eu pegar, como é que se faz isso, né? Ó, se eu pegar a vazão de ar seco, vou fazer assim, vazão de ar seco, mais a vazão de água, que está junto com o ar, ou vazão de vapor, né? Vai dar a vazão de ar úmido, né? Então, assim, vazão de ar seco mais vazão de vapor dá vazão de ar úmido, certo? Então, a nomenclatura, alguns livros usam, né? Esse M com um pontinho em cima para dizer que é vazão, né? Vou só traduzir aqui para vocês, ok? Beleza. Então, assim, vazão de ar seco mais vazão de ar úmido, isso aqui, ó, dá 10,1. Já passou para nós. Quilogramas por segundo, né? Agora, se eu pegar a vazão de água ou vazão de vapor, assim, vazão de vapor dividido pela vazão de ar seco, é o quê? É aqueles 10 gramas ali, ó, de vapor para cada quilo de ar seco, né? Traduzindo aí, né, passando já para a unidade de quilo, é só dividir por 1.000, né? Ó, 10 dividido por 1.000, vai dar, ó, 0,01, aquele 10 lá, ó, quilograma de vapor por quilograma de ar seco, né? Isso é a divisão entre as vazões, né? Bom, então, resolvendo esse sisteminha de equações, né? Nós vamos fazer aqui agora. Deixa eu ver como é que fica mais fácil de fazer. Vou fazer assim, ó, vazão de ar seco, né? Mais vazão de água ou vazão de vapor é a vazão de ar seco que multiplica 0,01, né? Isso aqui é igual a 10,1. A vazão de ar seco é o quê? Tem que ser 10,1 dividido por 1,01. Ó, 10 quilogramas por segundo de ar seco, né? Só para lembrar. Ok?
Agora nós já sabemos quantos quilos de ar seco por segundo. O que acontece? Deixa eu cair a caneta. Só um pouquinho. Isso não estragou a caneta, não é nada. Não. Ó, o ar seco, dizia eu, né? O ar seco, assim, o ar seco se conserva, certo? Agora, a quantidade de água muda, né? Agora, a quantidade de ar seco que entrar, então, nos balanços, né, para ar, vocês considerem que o ar seco, né, ele entra e sai na mesma quantidade. É uma informação importante, né? Em balanços aí de ar, a vazão de ar seco ela é conservada. Ok. Então vamos posicionar, nós já posicionamos aqui, né, o primeiro ponto, né, ponto de entrada. Aí, o ar ele é aquecido até 29 graus. Né? Então vamos aquecer ele até 29. Eu vou até o 29. A linha do 29 tá aqui, né? Então, né, ele vai vir até. Vou acender aqui para vocês. Passei direto. Ó, esse foi o primeiro processo, né? Vou botar assim, processo 1. Processo 1. E agora? A pergunta é, qual é a quantidade de calor fornecido, qual é a temperatura de bulbo úmido, qual é a umidade relativa do ar, né, que está saindo desse processo. Vou começar com a temperatura de bulbo úmido e a umidade relativa. Então, a letra A, né? Temperatura de bulbo úmido a gente olha aqui assim. Então, temperatura de bulbo úmido. Está dando aí, ó, 19 e meio, né? Tá aí mais ou menos 19,5. Certo? E a umidade relativa, 40%. Né? Umidade relativa, 40%. Vou botar. Aqui eu boto. Vou botar assim, 40%. Então, a primeira resposta. Nós achamos ali 19,5, mais ou menos, né? Primeira observação. Esse calor, quanto é que foi fornecido de calor aí? Bom, a quantidade de calor, né, é essa aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem observar. Esse valor aqui, e aí, vou botar na linha bem certinho. Ó, essa quantidade aqui. Quanto? Ora, vai dar assim, ó, 16, 17,5, mais ou menos, menos 14. Então, assim, dá um espaço aqui, ó. 17,5, mais ou menos, menos quanto ali? 14,1 para 14,2. Isso aí vai dar
mais ou menos aí, ó, 3,3 quilocal por quilograma de ar seco. São quantos quilos de ar seco por segundo? São 10. Então vai dar 33, né? Então já vamos botar aqui. A resposta tinha feito mais ou menos 30, né? Ó, vou botar assim, ó. 3,3 quilocal por quilograma de ar seco vezes 10 quilograma de ar seco por segundo. Isso aqui dá 33 quilocal por segundo. Tá? Salvo erros de imprecisão na leitura. Tá? Bom, o calor removido no processo de refrigeração. Bom, agora nós vamos para o processo de refrigeração. Né? O processo de refrigeração, agora o ar, ó, ele vai até 5 graus Celsius. Então, ele sai de 29 e vai para 5. Vamos lá. De 29 para 5, o que vai acontecer? Ele vai fazer aqui agora ele vai resfriar tudo de novo, né? Vai fazer o caminho inverso. Vou botar, deixa eu ver se tem um outro slide. Vou fazer aqui por cima com outra cor. Ó, agora a refrigeração, vamos passar por cima aqui e vamos até os 5 graus. Ó. O que vai acontecer? Vai sair daqui. Chegou ali. E agora nós vamos refrigerando ele. Então esse aqui é o processo de número 2. Ok? Bom, a pergunta é: qual é a quantidade de água removida e a quantidade de calor retirado? Bom, a quantidade de água removida, vou começar pela quantidade de água removida. Veja bem, a quantidade de água removida, né, vai ser o quê? Vamos fazer pontilhadinho aqui. Ó. Esse valor aqui, no início, e no fim, esse valor aqui. Ó. Então, isso aqui é a quantidade de água removida, certo? 10 menos 5, 5 gramas de vapor por quilograma de ar seco. São quantos quilos de ar seco? Não, 10. Então vai dar 50. Né? Aqui a resposta está dando 40. Deixa eu ver, cadê aqui? Deixa eu ver se eu fiz a leitura correta. Aqui eu forcei para baixo, agora que eu vi que está escada errado. Então, vou cortar certinho aqui. O 5 é aqui. Eu desci a serra, como se diz, né? Então ficou mais ou menos aqui, né? Seria 10 menos 6, daria 4. Então, salvo erros de imprecisão aí, tá? 4 gramas de vapor por quilo de ar seco. Aí nós viemos aqui. Calor removido do processo de refrigeração. 4 gramas de vapor por quilograma de ar seco, vezes 10 quilogramas de ar seco por segundo, e vai me dar 40 gramas de vapor por segundo, certo? 40 gramas de vapor por segundo. Aliás, isso é água removida, agora que eu fiz errado. Deixa eu apagar. Seta do lugar errado. Vazão de água. E a quantidade de calor removido no processo de refrigeração? Quanto de calor? Ora, calor
Basta a gente fazer a leitura aqui, ó. Nós vamos sair daquele ponto. Como é que eu vou pegar ele aqui, né? Fazer por cima. Aqui. Ó. Não está riscando a caneta. Riscou. Ó. Esse aqui é o calor removido. Né? Esse aqui, ó. Vai dar quanto? 17,5 menos 8,5. Vamos ver aqui. Mais ou menos 8,5. 9. 9 quilocal. 9 quilocal por quilograma de ar seco. Minha caneta está bem ruim. 9 quilocal por quilograma de ar seco. Ou seja, o calor aqui, ó, vai dar 9 quilocal por quilograma de ar seco vezes 10 quilograma de ar seco por segundo. Chegamos aí nas 90 quilocal por segundo. Ok? Tranquilo, né? Será que eu sanei as dúvidas aí? A minha, pelo menos, sim, professor. Bom. Mais alguém querendo se manifestar? Vou ver como é que tá ali. Ninguém falou nada no chat. A Jéssica está perdendo a prova. Depois nós falamos. Não, eu não vi essa pergunta na hora. Agora, bom, agora nós vamos para o conteúdo da aula de hoje. Tá? Eu não tinha falado com vocês ainda sobre temperatura de referência. O que é essa bendita temperatura de referência? A nossa carta psicométrica, ela está em relação à temperatura de referência de 0 graus Celsius. Tá? Então, aqueles valores que vocês observam nas entalpias, por exemplo, são variações de entalpia em relação a zero. E aí, essas operações que nós fizemos aqui, de variação de entalpia, né, nós fazemos um menos o outro, mas os dois estão em relação a uma temperatura de referência. Então, a temperatura de referência ela é eliminada. Né? E o cálculo da variação de entalpia ele pode ser efetuado. Certo? Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? E por que ela é um facilitador? E por que eu estou falando isso? Porque nós vamos utilizar. Olha só, eu vou bolar um exemplo aqui com vocês. Tá? Vou pegar assim, ó. Um problema aqui de transferência de calor. Vamos supor, vou inventar aqui, tá? Vou pegar aqui uma corrente 1, tá? Ela tem uma vazão aí de, sei lá, 10, tá? Tem um calor específico, um CP de 2, e tem uma temperatura de 100. Não estou nem botando unidades, tá? Só para vocês verem todas as unidades compatíveis aí. Ela vai sair aqui, ó, sei lá, a 50, perdeu 50 graus aí. O CP, obviamente, não vai mudar. E a vazão também não vai mudar, certo? Bom, ela vai perder calor para uma outra corrente aqui. Está entrando, a corrente 2. Né? Vou botar aqui uma vazão de, sei lá, 20, para ficar fácil as contas.
um CP de 5, né, e uma temperatura de, sei lá, 30. A pergunta é, qual é a temperatura na saída aqui? Essa é a pergunta, né? Obviamente a vazão vai ser a mesma, né? O CP vai ser o mesmo, né? Bom, como é que vocês fariam esse tipo de problema? Provavelmente vocês fazem assim, ó. Vocês pegam que entra, calor de que entra é igual ao calor que sai, né? Então, assim, calor que entra é igual ao calor que sai, né? Aí o calor entrando com a corrente 1, botar assim, Q1, né? Botar assim, Q1, vai ser CM, CP, delta T, né? Um calor, botar assim, um calor doado doado, né? Porque ele vai perder, vai ser esse, né? Vai ser quanto? Vazão 10, CP2, delta T, 100 menos 50. O calor da corrente 1 aqui, que a corrente 1 deu, fazendo uma conta rápida aqui, vai ser 20 vezes 50 mil. O calor 2, da corrente 2 ali, vai ser esse 1000 aqui, né? Que ganhou. Que é o quê? Que é a vazão da corrente 2, que é 20, vezes o CP da corrente 2, que é 5, vezes o delta T, que é a temperatura final, menos 30, certo? Fazendo essa conta aqui, nós vamos chegar em, deixa eu ver aqui, vai ser 20 vezes 5, deu 100, 100T, 1000, dá 100T, 1000, tá assim, temperatura. Fazendo a conta, 100T, para vocês acompanharem, né? 100T é igual a 1000, aí vai ficar 100 vezes 30, menos 20 vezes 5, e vem inventar a conta, né? Vezes 30. Não, tem coisa errada aqui que eu fiz cagada aqui. 20 vezes 5. Não, 1000 dividido por conta simples. Porque eu inventei, né? Tá, deixa eu pagar isso aqui. Vou inventar coisa. Um minutinho. Então, vou botar assim. T menos 30 é igual a 1000 dividido por 1000. Então foi uma boa invenção, né? Aliás, 1000 dividido por 100. 20. Ô burro. Mais uma lição. Que é igual a 10. T vai ser 10 mais 30 e vai dar 40. Então aqui, ó, essa temperatura seria, por essas contas, 40 graus. Né? Vai ficar 20 vezes 10, fechou. 40 graus Celsius.
Então, veja bem, uma conta bem simples, eu me embabatei um pouquinho aqui porque eu inventei, aí eu achei que ia dar problema, mas não. Inventei isso aqui. Bom, quando nós temos uma corrente dando calor para outra, né, uma corrente dando e outra recebendo, dá para fazer isso aqui tranquilamente. Só que se a gente fizer assim, ó, se fosse assim, ó, essa corrente, outra, uma outra, sei lá, corrente 1, corrente 2, corrente 3, corrente 4, e aqui está saindo uma corrente, outra saindo duas e entrando uma, por exemplo. Né? Sei lá. Deixa eu botar uma saindo para cá também. Sei lá, múltiplas correntes. Né? Corrente 5, corrente 5 aqui. Enfim, se ocorrer misturas de correntes, por exemplo, né? Elas podem acontecer em processo de mistura, por exemplo. E aí? Como é que faz esse negócio? Esses balanços com múltiplas correntes. Como é que funciona isso? Muito melhor, né? Botar assim, utilizar uma temperatura de referência é um artifício comum. Tá? Como é que funciona? Voltando para o nosso exemplo ali, como é que a gente faria? Como faríamos para o exemplo anterior? Primeiro, botaria uma temperatura de referência. E aí nós temos que admitir um valor qualquer. Qualquer valor que a gente botar aqui vai fechar. Tá? Qualquer valor mesmo. Botar, sei lá, facilitar, botar 10. É um bom para facilitar, botar assim, para facilitar as contas. Tá? Aí a gente faz assim, ó. Primeiro passo, né? Por exemplo, calor entrando com a corrente 1. Vai ser o M, CP, delta T, que é temperatura menos a temperatura de referência. Certo? Nós vamos pegar assim, ó, calor entrando com a corrente 2. Se é a vazão da corrente 2, CP da corrente 2, temperatura da corrente 2 menos a temperatura de referência. Certo? Depois eu vou pegar e vou fazer o seguinte, o calor saindo com a corrente 1. Se é a vazão da corrente 1, CP da corrente 1, temperatura menos temperatura de referência. As pontas ficam todas iguais. Ó. O calor saindo com a corrente 2. É a vazão da corrente 2, CP da corrente 2, temperatura menos a temperatura de referência. Vamos fazer, ó. Calor entrando com a corrente 1. MCP, temperatura menos a temperatura de referência. A vazão é 10, CP é 2 e a temperatura é 100. Então, é 10 vezes 2 vezes 100 menos 10. Vou fazer para outra aqui, ó. Calor entrando com a corrente 2. Ó, é 20 a vazão, CP é 5 e ela está a 30. Então, 25 e 30. 20, CP é 5 e a temperatura é 30. 30 menos 10, que é a temperatura de referência. Qual é o calor saindo com a corrente 1? Vou lá na corrente 1. A corrente 1 está saindo aqui, né? Está saindo a mesma vazão, 10, CP2 e a temperatura 50. Então, 10, 2, 50 menos 10. A temperatura menos a temperatura de referência. Mesma coisa para saindo com a corrente 2. É 20 a vazão, 5 CP
E a temperatura que eu quero descobrir, menos 10. Certo? Agora sim eu faço entrada menos saída. Né? Ó, só fazendo as contas aqui, ó, vai ficar 20 vezes 90, 1.800. Aqui vai dar 20 vezes 5 vezes 20, 2.000. Aqui vai dar 20 vezes 40, 800. E aqui vai dar, vou deixar assim para botar na conta ali, vai dar 100 vezes 2. Aí, o que eu vou fazer agora? Entrada, entradas igual saídas. Ó, a entrada é 1.800 mais 2.000. Então, 1.800 mais 2.000. Está saindo 800 mais, então assim, ó, 100, 20 vezes 5, né? Já vou botar lá do outro lado. Já, 100. E multiplica T menos 10. Ó. Resolvendo a parada aqui, ó, vai dar o seguinte. 1.800 mais 2.000 menos 800, 3.000. É igual a 100 que multiplica T menos 10. T menos 10 é igual a 300. Aliás, a 30, né? Dividido por 100 é por 10. É igual a 30. T é igual a 40 graus Celsius. E foi o que nós descobrimos. 40 graus Celsius? Não, né? Não botei unidade. Nós tínhamos botado aqui, ó. Eu nem tinha botado 40 graus ali, não. Só para ter uma unidade aí sem ser preciso. Deixa eu botar, apagar ela. Então, T. Vou ir lá também apagar. Por coincidência, eu botei até a mesma unidade. Assim. Ok? Bom, viram que é a mesma resposta, né? O que acontece? Esse método aqui, ó, quando são poucas correntes, né, dá para fazer isso aqui, ó, calor que entra menos o calor que sai, para duas correntes, né? Bota uma terceira ali, também, assim, vai começando a ficar complicado. Quando tu tem mistura de correntes mesmo, aí complica muito. E aí, quando tu usa a temperatura de referência, tá? Para esse problema parece que ficou mais complicado, mas a chance de errar é menor, tá? E facilita balanços com múltiplas correntes. Tá? Por quê? O que acontece? Para vocês entenderem, né? Ó, vou botar assim, a quantidade de energia, assim, temperatura, pensar aqui como é que eu vou... correntes, temperatura. Veja bem, uma corrente estava a 100, outra, deixa eu só decorar, 100 e saiu a 50, e a outra estava a 30 e saiu a 40. Bom, uma corrente estava a 100, né? E saiu, sei lá, a 50. Outra estava a 30 e saiu a 40. Então, veja bem, a corrente 1, por exemplo, né? Ela estava com essa quantidade aqui. Ela saiu, né?
na entrada, né? A corrente 1 na saída, ela saiu a 50. A corrente, assim, a corrente 2 na entrada, ela tinha essa quantidade de energia aqui. Aliás, na saída. A corrente 2 na entrada tinha essa quantidade aqui. Né? Veja bem, a temperatura de referência nós escolhemos 10 aqui. Né? Ou seja, nós pegamos e fizemos o seguinte. Nós pegamos essa quantidade, vou botar em outra cor aqui. Nós pegamos essa quantidade aqui, ó, da corrente 1, em relação à temperatura de referência. Aí nós pegamos, a outra corrente ela estava a 30, nós pegamos essa aqui em relação a 30. Depois nós pegamos essa em relação aqui, ó, e essa aqui. Ou seja, todos esses deltas estão em relação à mesma temperatura de referência. Aí depois eu posso somar, certo? Então essa, assim, pessoal, essa é uma baita de uma estratégia. Né? Então estou ensinando ela para vocês e vamos ver uma aplicação prática, tá, desse problema aí. Apresento para vocês um secador rotatório. Então vou prestar atenção aí. Ver se ele vai rodar aqui como eu quero. Não? É uma imagenzinha aí, pessoal. Deixa eu ver por que ele não está rodando. Aí. Ó. Então ele vai, começou. Assim, o princípio, né, vocês vão estar vendo agora no vídeo aí, né? Não preciso falar muito. Vou prestar atenção que já vão entender. Então, como vocês viram aí, né? Como vocês viram, né? Vou repetir ele aqui de novo, é rapidinho, né? Mas a gente tem, ele está mostrando aqui o corpo do secador, né? A alimentação, a gente pode controlar a vazão dela, tá? Uma coisa interessante desse tipo de secador, com a inclinação, tá? Então, quanto mais inclinado, maior a vazão. Então, uma maneira de controlar a vazão desse tipo de secador é com a inclinação. Então, o sólido ali, geralmente grãos, tá? Para esse tipo de secador, geralmente é utilizado grãos, né? Aqui dentro do secador tem essas aletas aqui, né? Essas ranhuras aqui que pegam e içam, né? Essas partículas, né? Os grãos ali, né? Nesse caso. E o ar passa cruzando, vamos dizer assim, o fluxo de material sólido, né? E aí, deixa eu botar de novo aqui, e o ar, quando ele passa cruzando esse fluxo de material sólido, o que acontece com o ar? Ele entra relativamente seco e o ar sai molhado. Né? Então, a entrada de ar aqui está carregando esse fluxo, né? O ar está saindo molhado. Tá? Então, veja bem, é um processo operacional bastante utilizado. Tá? Como eu disse para vocês, existem muitos tipos de secadores. Tá? E aí eu estou pegando aqui um caso clássico, que é um que vocês podem estar tropeçando pela frente aí. Tá? Mas na maioria das vezes vocês mesmos vão ter que projetar um secador de calor, um secador desses aí, pensando no processo que vocês vão estar trabalhando. Tá? Bom, esse exemplo aqui, ó, eu peguei de um livro, se eu não me engano, vou escrever o nome do livro aqui, depois eu vou confirmar. Tá?
Coulson e Richardson. Tá? Depois eu posso até passar para vocês aí o livro, tá? De modo obscuro, né? Bom, ele está na língua inglesa aqui, o problema que nós vamos fazer, mas eu tomei a liberdade de ir lá e traduzir para vocês, para ficar mais fácil, tá? Então, eu peguei o mesmo exemplo aqui e escrevi em português, tá? E coloquei aqui um secador, tá? Veja bem, tem 3 idiomas aí, né? Tava em inglês, botei aqui, traduzi a português e peguei uma figura em espanhol, né? Então, veja que o engenheiro ele tem que ser trilingüe, né? Mas assim, nesse caso, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês, a secagem está em contracorrente. Observe, como é que eu sei? Só de olhar. Nós temos a alimentação aqui, né? E a entrada de ar contracorrente. Aquele que eu mostrei o videozinho, o fluxo de ar era concorrente. O ar carregava o sólido. Nesse caso aqui, ó, o ar está indo contra o sólido. E a vazão do sólido, né? A gente consegue ela por meio dessa inclinação. Tá? Então, uma maneira fácil também de regular a vazão é só inclinar o tambor. Tá? Então, um tambor rotatório está apresentado aí para vocês. Tá? Bom, agora são 8h10, nós vamos resolver esse problema e terminamos a aula. Tá? Esse problema ele é um pouquinho longo, tá? Então acredito que até as 9 a gente consegue terminar ele. Então vamos prestar atenção aqui. Ó. Eu tenho esse material granular, tem 40% de umidade em base úmida, tá? Base úmida, e está a 295 Kelvin e é alimentado em um secador rotatório contracorrente, de onde é retirado a 305 Kelvin e com 5% de umidade. Tá? Esse ar que está sendo fornecido, ele tem essa umidade. Veja bem, isso aqui, ó, ele é a mesma coisa que razão de mistura. Tá? E está a 385 Kelvin, saindo a 310. O secador ele processa 0,0125 kg por segundo de sólido molhado. Assumindo que as perdas por radiação é de 20 kJ por quilo de ar seco, então tem perda por radiação aí. Tá? Determine a vazão máxima de ar seco fornecida ao secador e a umidade do ar de saída, em quilograma de vapor por quilo de ar seco. Então, duas coisas, vazão máxima de ar seco e umidade do ar de saída. Tá? Bom, fazendo a leitura, agora eu vou traduzir isso aqui. Veja bem, mostrei em inglês, estou mostrando tradução para o português, tem uma figura em espanhol. Agora eu vou traduzir isso aqui para a linguagem da engenharia. Aí. Essa é a linguagem da engenharia. Tudo aquele texto está aqui, numa imagem. Então, tá? As informações, né, estão colocadas aqui. Ó. CP do sólido seco, esses aqui são dados do problema, tá? CP do ar seco, CP do vapor d'água, CP da água, latente de vaporização da água. E está aqui o nosso secador rotatório, tá? Com o que ele pede, vazão de ar seco e umidade, e os dados do problema. Já nós acabamos de fazer a leitura ali. Tá? Ok? Bom, primeira coisa, como é que resolve esse negócio? Aqui eu botei ele de novo só para a gente ter mais espaço para trabalhar, né? Mas a gente resolve isso aqui, ó, com um balanço de massa e energia. Tá? Então, vamos lá. Como é que faz esse negócio? Temperatura de referência, nós vamos escolher. Podemos escolher qualquer uma, tá? Qualquer uma. Vou pegar uma aqui para ser fácil e rápido a gente fazer as contas. Vou botar aqui, sei lá, tá tudo em Kelvin ali, vou botar aqui, ó, 100 Kelvin, né? Poderia ser qualquer valor.
Tá? Se vocês fizerem um problema e vocês vão refazer, escolham outra temperatura de referência. Vocês vão chegar no mesmo resultado. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos botar assim. Começando, né? Calor entrando com o sólido. Calor entrando com o sólido. Como é que a gente faz esse tipo de coisa? Né? Qual é a vazão de sólido? O sólido, ele tem aqui, ó, 0,125 kg por segundo de sólido úmido. E ele tem uma umidade de 40%. Né? O que isso aqui quer dizer? Tá? Quer dizer o seguinte, que a vazão de água entrando com o sólido é 0,125 vezes 0,4. E a vazão do sólido seco, né, sem água, né? Essa vazão de água é a vazão, é o 0,125 menos isso, né? Ok? Então, aqui nós já vamos saber, ó, que está entrando 0,05 quilogramas por segundo de água. E aí, está entrando 0,075 quilogramas por segundo de sólido, vou abreviar assim, sólido seco. Certo? Vou escrever aqui para nós. Vai ser calor entrando com o sólido. Vai ser a vazão do sólido seco vezes o Cp do sólido seco vezes temperatura dele menos a temperatura de referência. Mais o que? A vazão de água, Cp da água, temperatura menos a temperatura de referência. Ok? Vamos colocar isso com unidades. Ó. Calor entrando com o sólido. Qual é a vazão do sólido seco? 0,075. 0,075 quilogramas por segundo. O Cp do sólido seco, então, lá na tabela, 0,88 kJ quilograma Kelvin. 0,88 kJ quilograma Kelvin. Temperatura menos a temperatura de referência. Qual é a temperatura que entra? 295. Então, ó, 295 menos, adotamos 100, né? Ó, Kelvin. Fazendo aqui as unidades, vou botar o outro termo aqui, né? Mas vocês já reparem que vai ficar só kilojoule por segundo, né? Que é quilowatt. Vazão de água. Ó, vazão de água é 0,05. 0,05 quilogramas por segundo. Cp da água. Cp da água, 4,18 kJ quilograma Kelvin. 4,18 kJ quilograma Kelvin. Temperatura mesmo, 295 menos 100. A unidade desse negócio também, né, igualzinho, cortando aqui, kJ por segundo, que aqui é Kelvin. Ok. Fazendo essas contas aí, vou pegar a calculadora, né, o calor entrando com o sólido, vamos fazer aqui 0,075 vezes 0,88 vezes 195 mais 0,05 vezes 4,18
vezes 195. Ó, nas minhas contas aqui está dando 53,625 quilowatts. Tá? Então, esse aqui foi o primeiro calor. Tranquilo? Tranquilo, né? Se alguém tiver dúvida, por favor, não fique envergonhado. Pergunte que eu estou aqui para isso. Vamos fazer outro calor agora aqui, ó. Calor entrando com o ar. Né? Então, as entradas. Tem entrada de sólido e entrada de ar. Saída de ar e saída de sólido. Vamos pegar a entrada de ar. Então, como é que vai ser? O que está entrando com o ar? É a vazão do ar seco vezes Cp do ar seco vezes a temperatura menos a temperatura de referência mais a vazão do vapor que está junto com esse ar, né, vezes o Cp do vapor, que multiplica a temperatura menos a temperatura de referência. Isso aqui é o calor entrando com ar. Né? Calor entrando com ar. É o que tem, é o ar seco mais o vapor que acompanha, né? Que ele tem já uma umidade, ele não é totalmente seco. O problema nos deu ali uma umidade aí de bem baixinha, mas tem, tá? 0,006, certo? E ele quer saber a vazão do ar seco, então vamos deixar em função aí da vazão do ar seco. Ó, então vamos lá. Calor entrando com ar. Acompanhe, ver se vocês pegam a manha. Vazão de ar seco eu quero saber. Né? É uma pergunta do problema. Cp do ar seco. 1, né? Kilojoule quilograma Kelvin. Então, vou botar aqui 1. As unidades estão todas compatíveis, né? Então, a vazão do ar seco vai ser... Depois eu boto embaixo aqui as unidades, mas... Vou fazendo aqui embaixo as unidades para ficar... não esquecer delas, tá? Mas é quilograma por segundo. Aqui embaixo é kilojoule quilograma Kelvin. Botando as unidades embaixo do valor, né? Temperatura menos a temperatura de referência. A temperatura, ó, 385. 385 menos a mesma temperatura de referência que nós escolhemos aí. É isso aqui, Kelvin. Né? Mais vazão de vapor. Bom, o que é a vazão de vapor? Ó, a umidade dele é 0,006 kg de vapor por quilo de ar seco. Então, ó, é 0,00, deixa eu ver se tem mais um. 2 zeros. 0,006 quilograma de vapor por quilograma de ar seco. Se eu multiplicar aqui, ó, pela vazão de ar seco, né, vai cortar, vai ficar quilograma de vapor por segundo, né, que é o que eu quero. Né? Então, só para destacar, né, isso aqui é a vazão de vapor. Vezes o Cp do vapor. Qual é o Cp do vapor? Olhando ali, 2,01. Vezes 2,01, também em unidades compatíveis, e multiplica 385 menos 100 Kelvin. Tá? Isso aqui está dando em quilowatts. Tá? As unidades estão todas corretas. E aí, vamos fazer essa conta aí? Vamos fazer. Vou botar aqui a resposta. Calor entrando com o ar. Vai dar
Vou pegar assim, ó. A primeira vai dar 285 vazão do ar seco. Vazão do ar seco. Mais, agora fazendo essa conta do segundo termo ali, ó. 0,006 vezes 2,01 vezes 285. 3,44 mais ou menos. Bota assim, ó. Mais 3,44 vazão do ar seco. Tá mais 285. 288,44 aproximadamente vazão do ar seco. Tá? Em quilowatts. Multiplicando isso aqui tem que estar em quilogramas por segundo. Tá? Bom, fizemos as duas entradas. Agora vamos para as duas saídas. Tá? Vou começar com a saída de sólido. Vamos lá. Calor saindo com o sólido. Como é que faz o calor saindo com o sólido? A mesma equação que nós botamos aqui, o calor saindo com o sólido. A vazão do sólido seco vezes a temperatura do sólido seco, mais a água está com ele, né? Então vou até botar aqui, vou copiar. Vamos lá. Calor saindo com o sólido. Né? Calor saindo com o sólido. Vai ser a vazão do sólido seco vezes o CP do sólido seco vezes a temperatura dele menos a temperatura de referência mais a vazão de água. Por quê? Porque ele não sai completamente seco. Ele sai seco, mas, ele botar assim, parcialmente seco. Né? Tem umidade com ele. Um pouquinho, né? Vezes o CP da água, que multiplica a temperatura menos, vou pegar a borracha, temperatura menos a temperatura de referência. Certo? Precisamos saber quanto é que fica de água, né? Ora, vamos dar uma olhadinha no problema. Na saída de sólido, tem 5% em base úmida. Base úmida. Né? 5% em base úmida. Olha só. Entra de sólido seco 0,075. Nós fizemos a conta. Então, está saindo ali esse 0,075. Precisamos saber quanto de água é esse 5%. Essa é a pergunta. Qual é a vazão de umidade que acompanha o sólido na saída? Ora, a umidade, né? 5% em base úmida. Né? O que é a base úmida? É massa de água dividido por massa total. Né? O que é a massa total? É a vazão de água, mais a vazão do sólido seco. Isso aqui tem que dar 0,05. Né? Bom,
nós queremos descobrir a vazão de água. A vazão do sólido seco não se altera, entra o sólido que entra, né? A quantidade de sólido tem seco, né? Lá na entrada é a quantidade de sólido que vai sair. Então, fazendo essa conta aqui, vai dar o seguinte, vazão de água, só para lembrar, né? Dividido pela vazão de água, mais 0,075, que é essa vazão aqui. Ok? Fazendo a conta, nós vamos chegar na seguinte conclusão. Deixa eu ver se dá para fazer de maneira mais rápida. Não dá. Vai ficar assim, então. Né? 0,05 vazão de água mais 3,75 vezes 10 a menos 3 é igual a vazão de água. Vazão de água vai ser o seguinte. 3,75 dividido por 1 menos 0,05. Vazão de água 3,95 aproximadamente, vezes 10 a menos 3 quilogramas por segundo. Certo? Essa é a quantidade de água que acompanha. Né? Assim, água que acompanha o sólido na saída. Tá? Observação. Vamos botar assim. Atenção. Botar assim. Sabemos agora que... Quanto é que era a vazão de água na entrada? 0,05, que entrava com o sólido. Agora aqui, 0,05 menos 3,95 vezes 10 a menos 3 quilogramas por segundo de água são evaporadas. Certo? Ó. Se entra 0,05 quilogramas por segundo e permanece no sólido 3,95 vezes 10 a menos 3, então quer dizer que essa diferença aqui, né, é a água que evapora. Vou dar assim, ó, vazão de água evaporada. Aquela conta ali, ó, 0,05. 0,05 menos 3,95 na menos 3. 0,046. Certo? Então, fizemos um parênteses aí. Né? No meio do problema, nós fizemos um parênteses. Bom, voltando, né? Vou botar assim, voltando. Calor, eu chamei calor saindo com o sólido. Saindo com o sólido. Como é que fica? Calor saindo com o sólido. Vazão do sólido seco. Já sabemos a vazão do sólido seco, que é 0,075 kg por segundo.
0,075 quilogramas por segundo. CP do sólido seco, lá na tabela olhar, é 0,88. 0,88 kJ, quilograma, Kelvin. Temperatura. Temperatura na saída lá do sólido. 305. Então, ó, bota aqui, ó, 305 menos 100. Isso aqui é o Kelvin. Tá? Mais, agora sim, a quantidade de água que acompanha o sólido. Ó, é 3,95 vezes 10 na menos 3. Água que fica, quilograma por segundo. Então, 3,95 vezes 10 na menos 3 quilogramas por segundo de água, vezes o CP da água, e o vapor d'água. Aliás, água, 4,18. CP da água, 4,18 kJ, quilograma, Kelvin, delta T. 305 menos 100. Kelvin. Certo. Ok? Tranquilo até agora? Tranquilo? Então, parece grego, mas não é. Vamos lá, vamos fazer essa conta agora aqui. 0,075 vezes 0,88 vezes 205, se não estou errando as contas aqui, mais 3,95 exponencial na menos 3 vezes 4,18 vezes 205. Tá dando aqui, ó, 16,91 quilowatts. Tá? Se eu não errei nada, tá dando esse valor. Tá? Tranquilo? Agora, o que está faltando? Falta a parte mais importante. Importante. Agora, atenção total. Se está dormindo, chegou o momento de acordar. Calor saindo com o ar. Como é que a gente faz para calcular esse calor saindo com o ar? Assim, calor saindo com o ar. Ó, claro, é a vazão de ar seco vezes o CP do ar seco vezes a temperatura menos a temperatura de referência, como nós viemos fazendo aí, né? Bom, aí tem a quantidade de água, né, que está com ele na saída, né? Bom, que quantidade é essa? A gente já conhece, ó. Tem aquela quantidade que entrou, que é 0,006 vezes a vazão do ar seco. Essa aqui era que estava na entrada. Entrou com ele. Vezes o CP do vapor, vezes a temperatura menos a temperatura de referência. Isso aqui é o que está saindo com o ar, que entrou com ele. Só que tem mais uma água que, vamos dizer assim, se juntou a ele no processo. Né? Veja bem, vou voltar aqui para não lembrar. Esse ar ele vinha com essa umidade. Né? Ele vinha aqui, entrou aqui com essa umidade, e aí o que aconteceu? O sólido estava entrando aqui, ele começou a secar, começou a perder água. Né? Virou vapor. Então o sólido foi saindo aqui, foi perdendo vapor. Esse vapor veio para a corrente de ar e está saindo ali. Então tem uma água, uma transformação de fase aí dentro do problema. Tem uma mudança de fase
né? E a corrente de ar ganhou água, né? Eu já tinha água nela e ainda ganhou mais um pouquinho. Quanto? Mas já determinamos a vazão de água evaporada, né? 0,0046. Nós temos que determinar quanto de calor nós gastamos aí para evaporar essa água, tá? Então, vou botar aqui, ó, mais um quelinha, tá? Vou fazer esse quelinha aqui, ó. Quelinha. O que é isso? É o 0,046 quilogramas por segundo vezes isso aqui, ó, tá? Quando essa água entra, né, com o sólido aqui, ó, quando essa água entra, ela entra na forma líquida. Aqui ela se transforma em vapor. Então, né, nós vamos determinar essa transformação de fase. Repara que aqui ela está evaporando em uma temperatura entre 295 e 310. Como que eu sei disso? Ó, o sólido está 295, o ar está saindo a 310. Então essa água, ela saiu de 295, ela entrou a 295 e saiu a 310. No meio desse processo ela evaporou. Vamos considerar que ela evaporou em uma dessas temperaturas aqui. É bom que a gente considere no meio termo, que ela se aqueceu um pouquinho. Eu vou botar assim, vou forçar a barra, tá? Vou dar uma forçadinha. A diferença aqui, né, em termos de valores, não vai ser muito grande porque se trata de calor sensível. Então não é uma coisa muito importante. Mas vou considerar que a água evapora, assim, considerando que a água evapora a 300. Vou botar, não, 295, para não ter muito. Ó, CP da água, que é 4,18. Temperatura, vou botar assim, poderia ser o 200, vou botar 295. Tá? Depois vocês podem tentar com outro valor, considerando, mas não vai ter tanta diferença, tá? Ó, então assim, considerando que a água evapora a 295 Kelvin. Mais o quê? Mais o 0,046 e multiplica o quê? O latente de vaporização da água, né? Por quê? Porque essa água se aqueceu, agora ela precisa vaporizar, que é, ela gasta aí 2.449 kJ por quilo. Então, ó, se eu pegar 0,0046 e multiplicar esse valor, 2.449 quilogramas por segundo, vezes 2.449 kilojoule por quilograma, dá os nossos kilojoules por segundo. E aí agora ela virou vapor. Virou vapor. E se aqueceu até 310. Então, ó, 0,046 vezes 2,01, que é o CP do vapor, que multiplica o aquecimento até 310. Então, ó, 310 menos 295. Esse é o calor, né? Deixa eu botar assim, vou destacar isso aqui. Vou pegar aqui outra cor. Esse aqui foi um parênteses, né? Tá aqui, isso aqui, né? Que relata, né? A gente contabilizou aqui esse calor latente, né? Um pouquinho de calor sensível, né? E ainda por cima o calor latente, que é bem importante, para a água evaporar, certo?
Bom, vamos ver quanto é que sai de calor agora, fazendo as contas aí, né? Calor saindo com o ar. Vamos junto aqui. Opa. Então, calor, não está escrevendo. Vamos ver se agora escreve. Calor saindo com o ar. Vamos fazer as contas ali. Vazão do ar seco. CP do ar seco, que é 0,88. É 1. Mas eu usei um no outro. Tá. Vazão do ar seco vezes 1. Temperatura menos a temperatura de referência. Então, a temperatura aqui, ó, que nós vamos usar agora é 310. Vamos lá. Temperatura 310 menos 100. Aqui foi a primeira parte. Né? Esse primeiro pedacinho aqui. Né? Mais 0,006 vezes CP do vapor. O CP do vapor é 2,01. Estou na conta aqui. 0,006. 0,006 vezes vazão do ar seco vezes 2,01. Né? Isso aqui vezes, né, o mesmo ΔT, que é 310 menos 100. Certo? Mais esse quelinha, né? Mais quelinha. Vamos calcular o quelinha, vou botar ele aqui, fazendo para finalizar o problema. Estamos quase chegando no fim, tá? Fazendo a conta aqui, ó, vai dar 151,53. Aí. Então, né, resolvendo calor saindo com o ar. Vai dar, vamos fazer a conta aqui rapidamente, quanto é 210 mais 0,006 vezes 2,01 vezes 210. Tá dando assim, ó, 212,53 vazão de ar seco mais 151,53. Então, feito isso, conseguimos assim, estamos prontos para, se tudo deu certo até agora, né, nessa altura do campeonato, se tudo deu certo, agora é a gente só fazer entradas igual saídas. Então vamos lá. Vou botar assim: calor entrando com o sólido mais o calor entrando com o ar é igual ao calor saindo com o sólido mais o calor saindo, eu chamei aqui, com o ar. Mais o que? Ele botou lá no problema, agora eu lembrei, ó. Mais perdas, no nosso caso ali, perdas por radiação.
Ainda tem uma perda por radiação aqui para ajudar. Certo? Ele botou aqui. Nosso problema, ele perde, né? 20 kJ para cada quilo de ar seco que passa ali. Quanto mais ar passa, mais perde. Vamos lá. Fazendo as contas aí. Calor entrando com sólido. Atenção. 53,625. Então, 53, já me esqueci, 625. Eles são todos em quilowatts, né? Calor entrando com o ar. Tá aqui, ó. 288, esqueci de acender. 288,44 vezes a vazão de ar seco. 288,44 vazão de ar seco. Calor saindo com o sólido. Calor saindo com o sólido. Tá aqui, ó. 16,91. Agora, calor saindo com o ar. 212,53 vezes a vazão de ar seco, mais 151,53. Mais ainda perdas por radiação, ó. 20 kJ por quilo de ar seco. Então, ó, vezes a vazão de ar seco. Só para lembrar que isso aqui vai dar quilowatt igual. Todo mundo aqui é quilowatt. Isso aqui é quilowatt. Tá? Tudo quilowatt. Ok? Então, só falta resolver essa equação aqui. Vou botar aqui. Vazão de ar seco. Vamos nessa. Tomara que a gente não tenha errado aí. Deixa eu ver o que fica mais fácil. Fica mais fácil passar para lá. Então vai dar assim. 16,91 mais 151,53 menos 53,625. 14. Isso tudo dividido por 288,44 menos 212,53 menos 20. Na minha conta, 2,05 quilograma de ar seco por segundo. Primeira resposta. Primeira resposta. Veja bem, essa é a primeira resposta. Finalmente, né? Finalmente, nós já sabemos que a vazão de ar seco 2,05 kg por segundo. Então, agora respiramos e vamos achar agora a umidade de saída. Né? O quanto que o ar ele fica, né? Quanto é que ele tem de umidade aí na saída. 1 quilograma de vapor por quilo de ar seco. Então, acompanhe. Como é que nós vamos fazer isso? Um parênteses aqui, só para a gente, vamos dizer assim, conhecer um pouquinho mais sobre como é que isso está na literatura, né? Umidade de sólido, geralmente, se a gente for procurar em inglês, ó, é moisture.
E a umidade do ar, se for falando em linguagem científica, tá? Ó, então tem essa diferença, tá? Enquanto se está se referindo a sólido, moisture. E umidade, tá? Então, são na linguagem científica aí, tá? Bom, então, a umidade do ar, vamos botar aqui, ó, letra H, né? H vai ser o quê? A vazão de vapor dividido pela vazão de ar seco, né? Qual é a vazão de vapor? Ora, entra com ele 0,006 quilogramas de vapor por quilogramas de ar seco. Se eu multiplicar isso aqui vezes a vazão de ar seco, vai dar quilograma de vapor por segundo. Mais tudo isso aqui dividido pela vazão de ar seco, né? Mais a água que evaporou, né? Qual é a vazão de água evaporada? Onde é que nós achamos isso? Ó, tá ali, ó. 0,046 quilogramas por segundo. Mais 0,046 quilogramas por segundo, tá assim, água que evaporou do sólido. Quanto é que dá essa umidade aqui? A vazão de ar seco, nós achamos agora que é 2,05. Assim, ó, 0,006 vezes 2,05 mais 0,046 dividido por 2,05. Vamos fazer na conta. Zero vírgula zero 28 quilograma de vapor por quilograma de ar seco. Tá? Chegamos aí na resposta finalmente, né? Finalmente, chegamos na resposta. Deixa eu botar ela aqui. 0,028 quilograma de vapor, quilograma de ar seco. Concluído o problema. Parece que hora nós temos? 9 horas. Então, agora é o seguinte. Deixa eu botar aqui o... Bom, eu imagino que vocês devem estar cheios de dúvidas e que provavelmente, se eu mandasse fazer de novo esse problema, ainda surgiriam dúvidas. Então, eu quero que vocês façam um outro problema aqui, que eu botei aqui. Atividade para postar. Certo? Então, eu peguei o problema e apenas, vamos dizer assim, só mudei aí as condições de entrada, as correntes. Tá? E aí, eu peço para vocês postarem, tá? Postar no Moodle. Depois, não esqueci como é que se escreve Moodle, acho que é assim. Eu vou começar a pedir algumas atividades para vocês exercitarem e postarem lá, para nós diluirmos a nota da terceira avaliação. Tá? Vai ter a terceira avaliação, mas até lá nós vamos diluir. Então, façam essa aqui já, para exercitar, aí, ferver a cuca de vocês. Tá? Eu imagino que
Vocês vão ter aí vai surgir as dificuldades e tal. E aí, depois eu boto a resposta, tá? Para ver se vocês acertaram, tá? Ver se vocês estão conseguindo fazer. Deixa eu ver. No mais agora, quero ver se algum de vocês tem dúvida em alguma coisa, senão eu vou fazer a chamada. Professor, Oi, o professor pode disponibilizar Carolina. as 2 últimas aulas para a gente, as gravadas, Eu já para disponibilizei, de novo? mas é claro. Então tá. Oi? É só para dar uma Ô, olhadinha de Carolina, novo, porque esse negócio do gráfico eu tá não, meio... tá, mas espera aí, eu não entendi. As aulas não estão lá no Moodle, eu botei lá já. Eu não sei, professor, eu tô meio perdida no Moodle. Deixa eu ver. Tá perdida? Tô. Então, peraí que eu vou... Peraí, Tá então. sim, tá sim. Tá no Moodle? Tá, Tá lá, professor, as aulas estão lá sim. só tem que Ah, pedir então pra tá, eu que tô perdida. ele aprovar. Quando vocês apertam lá para assistir, eu sei que vocês estão assistindo, tá? Vem uma notificação para mim, eu aperto ali e libera, Beleza, então. tá? Mas tá lá. Mas tá lá sim, Tá, obrigada. tá? A Tuane tá perguntando para posar até quando? Até segunda-feira que vem, durante a tarde, hein? Um pouquinho antes da aula. Beleza? Deixa eu ver quem é que está aí. Quem é que aguentou até o fim? Acho que tá todo mundo. Só um minutinho, pessoal. Tá. Vamos ver quem é que não. Tá, né? Ana Lúcia tá, Carolina, Ismênia, Helena, Henrique, Igor, Inês. Henrique, Igor, Inês. A Jéssica, tem 3. Vamos ver se tem 3 Jéssicas aqui. A Jéssica Graça, Jéssica da Rosa e Jéssica Lopes. Tá tudo aí. Aí, Larissa, Lucas e Lúcio. Larissa, Lucas, Lúcio. Aí vem Malu, Marcela, Mariana. Malu, Marcela, Mariana. Natália, Paula, Ricardo. Natália, Paula, Ricardo. Rodrigo, Rosilane. Stephanie e Atuane. Rosilane. Eu acho que tá todo mundo aí, só faltou a Morgana mesmo que tá doente. Deixa eu ver, Melissa. A Melissa não. Tá. A Melissa não tá aí, né? Não. Deixa eu ver aqui. 25. Tá faltando mais um aí, deixa eu localizar. 22. 3. Tá certo, é isso aí. Feita a chamada. Então, pessoal, desejar aí uma boa semana para vocês. Bastantes estudos. Semana que vem, daí, eu quero ver como é que vocês vão estar nas dúvidas, tá? Então, tem ali uma lista de exercícios que eu deixei aí em uma dessas aulas. Eu vou ter no fim da aula aí uma lista de exercícios. E aí, eu acredito que vai ser necessário semana que vem a gente fazer uma revisão desses assuntos aí. Tá? Daí, de repente, eu preparo uma aula com mais algumas curiosidades sobre secadores e faço, aí deixo aberto para vocês me questionarem sobre algumas dúvidas e aí a gente faz a avaliação na outra semana. Certo? Entendido? Certo, professor. Então tá. E falar sobre a prova semana que vem. É isso aí. Beleza, pessoal? Então, tá encerrada a aula. Valeu. Todo mundo aí, um abraço, boa semana. Boa noite. Resto de noite. Boa noite. Boa noite, professor.
Boa noite aí pra todo mundo.